Um comerciante morreu ontem, no começo da tarde, numa das principais avenidas de Uberlândia. A suspeita é que o motociclista tenha perdido o controle da direção. Quando o grupo de resgate do Corpo de Bombeiros chegou ao local, não havia mais o que fazer. A vítima morreu na hora do acidente. Ele vinha correndo bastante, bateu no meio-fio do outro lado, logo depois ele bateu no meio-fio aqui, a moto voou e ele caiu da moto, a moto caiu por cima. Foi isso que a gente conseguiu ver. Um outro médico que estava no local percebeu que o motoqueiro não apresentava sinais vitais logo após o capotamento. A moto ficou destruída. O capacete e o sapato foram encontrados longe do corpo. A velocidade máxima permitida neste ponto da Avenida Nicomedes Alves dos Santos é de 70 km por hora. Mas alguns moradores disseram que é comum acidentes neste trecho, onde não há radares. O acidente chamou a atenção de quem passava pelo local. Os bombeiros tiveram que isolar a área. E um outro acidente ontem matou também um motociclista na rodovia entre Araguari e o distrito de Amanhece. O homem de 40 anos perdeu o controle da moto e bateu numa placa de trânsito. Ele morreu na hora. Uma brincadeira com arma de fogo termina em morte na zona rural de Uberlândia. De acordo com a Polícia Militar, um adolescente de 16 anos e um lavrador estavam brincando com uma espingarda ontem por volta das 6 da tarde, quando a arma disparou e atingiu o menor, que morreu na hora. O lavrador, que tem 21 anos de idade, está foragido. O caso ocorreu na fazenda Girassol, que fica às margens da BR-365, a 35 quilômetros de Uberlândia. E a semana começa com tempo encoberto na região, mas a previsão é de muito calor para esta tarde. Céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas à tarde e noite no sul e sudeste do estado. Nublado a parcialmente nublado, com chuvas fracas em pontos isolados do leste e nordeste. Nas outras regiões, céu parcialmente nublado. No Triângulo Alto Paranaíba e noroeste de Minas, os termômetros podem chegar aos 34 graus. Em instantes, os reflexos da greve dos servidores públicos federais em Uberlândia. A revolta dos segurados que encontram as portas fechadas no INSS. E o desespero de quem precisa de uma consulta ou de uma cirurgia na rede pública. Neste sábado, o Revista Semanal entra no mundo artístico. Novela ou teatro, Cláudio Fontana dá as dicas para quem quer seguir carreira. Uma entrevista com o eterno romântico Daniel. E ainda, uma turma prova que tem talento para o cinema e volta aos tempos do Velho Oeste. Sábado, meio-dia, Revista Semanal. Domingo de provas para quem quer se efetivar no Serviço Público Estadual da Educação. 7.780 pessoas se inscreveram em Uberlândia. Os candidatos acordaram cedo. Às 7h30 da manhã, os portões dos locais de prova foram abertos. Após 9 anos sem concurso, as expectativas eram grandes. Estou tranquilo, acho que agora é hora de colocar em prática o que sabe, né? Eu já estou atuando, né, e estudei e eu preciso passar nesse concurso. Na Escola Estadual de Uberlândia, o museu, 442 candidatos disputaram o cargo de professor de geografia. Foi a segunda disciplina mais concorrida do concurso. 21,9 pretendentes por vaga. Na Escola Estadual Bueno Brandão, 780 pessoas fizeram provas, concorrendo à língua espanhola, matemática e educação física. Quem veio de fora justificou. Eu trabalhei no estado há 15 anos, mas no Paraná, aqui não. É só por contrato e escola particular. Agora vamos tentar uma colocação no estado, que hoje é um grande empregador. Em frente aos colégios, solidariedade. Nelsomar, que é de Araguari, e a filha esperavam a mulher dele, que teria até 4 horas para terminar a prova. Vou esperar até o fim da prova, dando uma força aqui de fora para ela. Passa para a segunda fase quem conseguir acertar 60% da prova, com 70 questões de múltipla escolha, ou seja, 42 pontos. E os dias da segunda fase é 15, 17 e 18 de novembro, de professores, né? O que surpreendeu neste concurso foi o número de faltosos. 15% dos inscritos, ou seja, 26.450 candidatos, deixaram de fazer as provas.
A greve dos funcionários do INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social, completa 45 dias. Para contribuintes e segurados, é preciso ter paciência para ter acesso aos benefícios. Os funcionários da agência do INSS em Uberlândia atendem por dia cerca de 600 pessoas. Mas os serviços estão suspensos por causa da greve dos servidores. 90% deles estão parados. O principal motivo é o tempo sem reajuste salarial. 7 anos de acordo com os trabalhadores. A nossa reivindicação básica é 47,11%, que refere-se ao plano de cargos e carreiras e salários nosso, que já existe há 13 anos, mas o governo não põe em prática. Estamos também pedindo uma reposição salarial de 75,48%, porque desde 1995 nós não temos aumento salarial. Não existe data base para nós servidores da Previdência Social. Nós temos que ter o concurso público pelo regime jurídico único já. Na agência de Uberlândia trabalham 31 funcionários e, de acordo com eles, para garantir um bom atendimento, seriam necessários 105 servidores. Mas o último concurso foi realizado no setor em 1982. Está todo mundo estressado, esgotado. O que a gente pede? Que a gente seja reconhecido, porque nós trabalhamos cada servidor por 3. A greve começou no dia 9 de agosto e está completando hoje 45 dias. E ainda não tem data para acabar. É que até agora o governo ofereceu apenas uma contraproposta. Um reajuste de 3,5% que os servidores não aceitaram. Marli passou por uma cirurgia recentemente. Tirou um atestado de 15 dias, que já venceu. Procurou o INSS para pedir o afastamento do trabalho doméstico. Tendo que trabalhar doente. A Adélia também enfrenta problemas por causa da greve. O meu problema, sabe o que é? É o benefício que meu pai recebe, né? Que ele é aposentado por invalidez. E o banco fecha agora, dia 30, e o banco não transfere benefício para banco. Eu só resolvo aqui, só que aqui ninguém me atende. A gerente regional do INSS explica que alguns serviços podem ser feitos pela internet e dá algumas dicas para a população. No caso de perícia médica, cujo benefício estaria cessando nesse meio tempo da greve, foi automaticamente prorrogado por 120 dias. Então não há necessidade de se preocupar com relação à perícia médica. Quanto à questão de procuração, também automaticamente foi prorrogado por mais 90 dias. A questão de benefícios que não foram requeridos também estará assegurado, quando do retorno das atividades, o pagamento retroativo desses valores. Com relação à certidão negativa de débito, foi assegurado a prorrogação do prazo de validade das certidões que venceram após o início da greve, até o dia 15 de outubro. Portanto, tanto o contribuinte quanto o segurado fica garantido a eles os direitos adquiridos. O endereço na internet é www.previdenciasocial.gov.br. Dia de paralisação no Hospital de Clínicas de Uberlândia. Além do movimento grevista, agora são os técnicos em enfermagem que cruzam os braços. Você vai saber como está o atendimento no único hospital público da cidade. Diretor do HC e presidente do sindicato explicam o que afinal funciona na popular medicina. A nova colônia penal de Uberlândia. Secretário de Segurança Pública esclarece o que falta para que o projeto da penitenciária saia do papel. Uma oportunidade para quem quer se tornar policial militar. Divulgado o concurso público para preenchimento de vagas em Minas Gerais. Tem que malhar, tem que suar. Cresce o movimento nas academias. Gente que corre contra o tempo para ficar em forma no verão. Mas o que dizem os especialistas? E ainda você vai conhecer um dos maiores violonistas brasileiros. Terça-feira, 25 de setembro, começa agora o MGTV primeira edição. Boa tarde. Dia de protesto no Hospital de Clínicas de Uberlândia. Agora foram os técnicos e auxiliares de enfermagem que decidiram paralisar as atividades. Eles reclamam de diferenças que existem na folha de pagamento. O Hospital de Clínicas da UFO possui 700 técnicos em enfermagem.
Hoje, muitos resolveram cruzar os braços. O motivo da paralisação é que os trabalhadores do setor afirmam que existe uma diferenciação dos profissionais de nível superior com os de nível médio. Segundo eles, os funcionários formados recebem quase R$3.000 pelo trabalho fora do horário normal. Já os técnicos ganham de R$130 a R$200 por uma jornada de 40 horas mensais. Nós procuramos todos os segmentos da universidade para negociar isso e ninguém ouviu a gente. Então nós estamos fazendo essa manifestação para ver se alguém dê valor na nossa categoria. A paralisação deve durar 48 horas e a expectativa é de que pelo menos 60% dos trabalhadores apoiem o movimento. De acordo com os funcionários, o atendimento ao público não será prejudicado, já que 60 técnicos e 60 estagiários vão ficar de plantão nos próximos 2 dias. Nós sabemos que essa paralisação vai mexer com a organização do hospital e o compromisso com o paciente e com a profissão é maior. Os organizadores do movimento acreditam que a paralisação não vai se transformar em greve. Eles esperam uma negociação com os diretores do hospital. Temos a certeza que o nosso trabalho é extremamente importante para a sociedade e para a comunidade. E por isso nós estamos apostando nessa discussão e não em construir uma greve definitivamente. A greve dos servidores públicos federais no Hospital de Clínicas, apesar de 2 meses de paralisação dos serviços, a explicação é que o atendimento continua praticamente normal. Reveja a reportagem exibida ontem no MGTV, segunda edição. Depois de 2 meses em greve, possibilidade de negociação. Segundo o Sintete, o Comando Nacional se reúne quarta-feira com o ministro da Educação, Paulo Renato de Souza. Na semana passada, eles entregaram um estudo técnico sobre a situação dos funcionários públicos das universidades. Nós fizemos todo um trabalho, foi entregue aos parlamentares para que eles tenham consciência do que é a situação do servidor público hoje. Os números de 3,5 bilhões que o MEC falava que seriam gastos com os servidores das universidades é um número que não tem consistência. Ele não chega a 1 bilhão e 600 e assim teria que incluir inclusive os docentes. Pelas contas do sindicato, 90% dos servidores aderiram à greve. Mas mesmo assim, no Hospital de Clínicas, as informações são de que a paralisação ainda não comprometeu o atendimento. Pelo balanço, houve uma pequena queda nos últimos 2 meses. No pronto-socorro, a média em julho foi de 402 consultas por dia. Em agosto, 317 e nos primeiros 15 dias de setembro, 307. No ambulatório, 853 consultas por dia no mês de julho, 829 em agosto e 728 em setembro. O hospital está funcionando perto da normalidade e breve, seguramente ele vai estar funcionando dentro da normalidade. Os grevistas protestam agora contra outro projeto, o que pretende privatizar 25% dos leitos dos hospitais universitários. Bem, de um lado, a secretária municipal de saúde, Maria Leonor Nogueira, faz as contas e afirma que a procura pelas UAIs aumentou em pelo menos 30% desde que começou a greve dos servidores da Universidade Federal. De outro, a direção do Hospital de Clínicas da UFA apresenta números que mostram que o atendimento está perto da normalidade. Para usar as mesmas palavras do diretor do HC, o médico Alair Benedito, que está aqui com a gente. Nós convidamos também o presidente do Sintete, o sindicato que representa os funcionários, o Paulo Henrique Rodrigues. Afinal, como está a realidade? Mas antes, doutora Alair, vamos voltar àquela primeira reportagem exibida, que foi a manifestação dos técnicos e auxiliares de enfermagem, né, que lamentam, que dizem que não tem um retorno da direção com relação ao problema deles, que seria uma diferença salarial referente aos plantões da categoria. Como que está essa situação hoje no HC? Bom, primeiramente, boa tarde. Boa tarde. E eu gostaria de deixar bem claro que o movimento tem 2 vertentes. Primeiro, que ele está dissociado do movimento sindical. E o reconhecimento político-social é da legitimidade e da representatividade do movimento sindical. Então, esse movimento precisa estar caracterizado dentro do movimento sindical. O segundo ponto é que são pessoas, todas, do nosso maior respeito. São funcionários que são nossos companheiros de trabalho do dia a dia dentro do hospital, nos merecem respeito. O encaminhamento da reivindicação, na minha opinião, é que está errado. É legítima aspiração de melhores pretensões salariais. Isso ninguém nega. Agora, a forma do encaminhamento é que está errado, na minha opinião. Primeiro,
que eu não posso dar plantão indiscriminadamente no hospital apenas para reajustar salário. Isso é anticonstitucional. Eu tentei provar isso aos funcionários. Isso está na inconstitucionalidade, inclusive checado pelo Ministério Público local, Ministério Público Federal. Então eu não posso criar condições de bancar salarialmente, através de plantões, um acréscimo para os funcionários. Não me é possível fazer isso. Bom, agora com relação à greve dos servidores públicos federais, essa greve que já começou há 2 meses. O senhor apresentou ontem à nossa equipe de reportagem uns números que mostram que o atendimento está praticamente normal. Como que está, então, funcionando essa questão da greve hoje no HC? São escalas de plantão? Como garantir esse atendimento perto da normalidade? Bom, primeiro, de novo, eu acho que é a maturidade do movimento. A maturidade dessas pessoas que você viu aí e das categorias de uma maneira geral, que entendem que quase todo o funcionamento do hospital é com base na essencialidade. O hospital, a essencialidade não pode ser vista apenas como questão de urgência e emergência, mas sim do ponto de vista político-social também. É a única porta de entrada para esse paciente carente dentro da instituição saúde, é por essa via, e nós temos que garanti-la. E isso o pessoal tem feito responsavelmente. Apesar de uma grande adesão ao movimento de greve, cuja legitimidade nós não questionamos em nenhum momento, essas pessoas têm a maturidade e a responsabilidade de estar garantindo a funcionalidade do hospital também pela sua questão social. Mas o senhor acha que até quando que vão garantir esse funcionamento perto da normalidade? Olha, isso depende do caminho que o movimento tomar. O movimento tem sido extremamente responsável e nós esperamos que o retorno dele, que ele continue pelo mesmo caminho. Vamos saber então do representante aí dos servidores públicos. Bom, Paulo Henrique, o senhor como coordenador da greve aqui em Uberlândia dos servidores públicos federais, essa foi uma decisão do comando de greve, manter o bom funcionamento do Hospital de Clínicas, todos os serviços funcionando normalmente? Nós temos, como já colocado de característica das nossas greves, uma responsabilidade com os pacientes. A gente tem sempre ressaltado que a nossa greve é contra as atitudes do governo federal, contra as práticas aí de governo. Nossa greve não é contra a população. Então, de modo que hoje nós afirmamos, olha, estamos com 90% de adesão. Nós temos vários companheiros profissionais da área de saúde que estão em greve, no entanto, não estão fora do setor de trabalho. E as pessoas podem imaginar, olha, mas se ele estava lá, por que ele estava em greve? Não, ele está lá, não consegui entender. É porque realmente ele está em greve, ele está protestando contra o governo, mas ele não pode abandonar o paciente no leito. Agora é necessário a gente colocar que esse é o único hospital público e que os sistemas de saúde não estão dando cobertura às demandas da população. Quando nós colocamos a questão de urgência e emergência, era de se imaginar, olha, o que é urgente? Imaginamos, olha, urgente é parte do serviço. Só que o número de urgências e emergências é maior do que a capacidade do hospital. Haja vista a quantidade de macas que tem dentro daquele pronto-socorro. Então, nossos profissionais têm essa responsabilidade, e por isso a gente tem sempre debatido e discutido todas essas situações em assembleias, que é diferente das atitudes que a gente está assistindo aí. Agora, vamos então explicar melhor para o paciente que depende do SUS, do Sistema Único de Saúde, como que está a realidade. Porque se aumentou o movimento nas UAIs em 30%, e segundo a própria secretária municipal de saúde, em decorrência da greve da universidade, afinal, o que está funcionando na universidade? Ambulatório central, doutora Laí. Olha, as consultas estão normalmente, ou pelo menos os números estão aqui. Nós atendemos no mês de julho 853 pacientes dia e no mês de agosto nós atendemos 829 pacientes dia. No mês de setembro, nos primeiros 15 dias, 728 pacientes dia no ambulatório. Ou seja, o que eu estou dizendo, não o que eu penso, mas o que está nos números. Nós temos os dados estatísticos, nós só trabalhamos com a perspectiva dos dados, certo? E aqui nos dados nos mostra que o retraimento foi pequeno, e já explicamos o motivo, certo? Então, na verdade... Na verdade, houve não seria um efeito cascata? Não, houve uma queda, houve uma queda. Existe muita sazonalidade também no atendimento. Eu não quero entrar no mérito dos números apresentados pela secretária, que ela tem os seus números, ela tem os seus dados também. Se aumentou, se ela diz que aumentou o atendimento nas UAIs, deve ter outra explicação, deve ter outra justificativa. Há uma sazonalidade, às vezes, no atendimento médico. As próprias pessoas angustiadas pela
pelo problema da greve em si, muitas vezes aumenta a demanda a nível das UAIs, de outros serviços existentes no município, certo? Agora, outra preocupação apresentada aqui também no MGTV pela Secretaria Municipal de Saúde é com relação ao grande número de pacientes de outras cidades vizinhas que ainda vêm buscar o atendimento aqui em Uberlândia. Ela disse, inclusive, que estaria planejando algumas reuniões com esses secretários municipais para tentar aliviar também essa sobrecarga no Hospital de Clínicas. O próprio reitor da Universidade Federal de Uberlândia, o professor Arquimedes, falou recentemente também aqui no MGTV de uma campanha que ele estaria lançando para sensibilizar esses prefeitos da região. Não é uma novidade, porque na época do professor Nestor Barbosa também foi lançada uma campanha como esta. E aí, doutora Lair, qual que é a resposta desses secretários municipais, desses prefeitos? O senhor tem recebido esse retorno? Os prefeitos realmente estão mais sensíveis com a realidade do serviço de saúde pública em Uberlândia, ou não adianta fazer este apelo? Não, eu acho que o momento é muito importante para isso. Nós já começamos algumas reuniões, tivemos algumas reuniões a nível da ANVAP e já tivemos reuniões isoladas com alguns prefeitos, como o de Iraí de Minas, por exemplo, que emprestou seu apoio a essa iniciativa. Essa iniciativa é importante, dada a importância regional do hospital. Nós não estamos tendo formas de manter o custeio do hospital. O hospital tem um déficit mensal operacional em torno de R$200 mil. E nós temos que conseguir formas alternativas de manter esse custeio para manter a atividade social do hospital e manter suas atividades de ensino também. Então, é importantíssimo o envolvimento de todos os prefeitos da região nessa campanha. Tá certo, então. Para terminar, Paulo Henrique, a greve tem uma previsão de terminar ou não? Não. Nós temos uma reunião com o Ministério, né, da Educação. Amanhã? Amanhã. A gente pretende avançar nessas discussões, né? A gente está discutindo para além disso, e é bom colocar claro para toda a sociedade, a questão não é só salarial. Na nossa pauta de reivindicações tem a reposição salarial, mas também tem o recurso para a instituição, recurso para os pais universitários, essas medidas todas do governo para se desobrigar dessas situações todas aí a gente está tentando combater. Hoje nós teremos uma assembleia às 14 horas, né? E a gente queria colocar claro mais uma vez, porque nós ficamos preocupados com algumas ações colocadas hoje no hospital, né? Que podem tentar agredir a imagem dos trabalhadores que não têm um comportamento como algumas pessoas tentaram, assim, de incendiários, né? Nosso movimento é responsável. Algumas pessoas que não têm nada a ver com o movimento de greve estão tentando para pegar benefício próprio, iludir outras pessoas que, em função de 7 anos sem reajuste, fica fácil tentar convencer as pessoas. A questão do plantão hospitalar, para fechar, nós estamos já discutindo no Conselho Diretor da Universidade desde abril. Não é novidade para nós, é uma batalha já de muito tempo, ao contrário do que tem colocado aí. Ok, nós conversamos então com Paulo Henrique Rodrigues, do Sintético, doutor Lair Benedito, diretor-geral do HC. Obrigado aos dois pela participação no MGTV. A febre amarela volta a rondar a região depois da confirmação de que um macaco encontrado morto em Limeira do Oeste, no Pontal do Triângulo, estava mesmo contaminado com o vírus da doença. As autoridades decidiram fazer uma vacinação em massa e contam com o apoio da população. O município tem 6.200 habitantes. A meta da Secretaria de Saúde é vacinar todas as pessoas. A população está aderindo à nossa campanha, tem comparecido ao centro de saúde para procurar esse reforço vacinal. E como já havia feito outras campanhas antes, nós sabíamos que o número é pequeno. A equipe de enfermagem da cidade foi preparada para a campanha. Essa vacina, quem já tomou ela vale para 10 anos. Quem ainda não tomou, procurar o posto de saúde. É aplicada-se uma dose aos 6 meses na criança e o adulto, o reforço, depois que ela vence. Aos 65 anos, seu José veio tomar a vacina. Nada. Depois que o vírus da doença foi detectado na região, a maioria das famílias está se prevenindo. Estamos perto dessa fronteira de Mato Grosso, né? É onde é que é lugar mais... assim, que tem mais o foco da doença, né? Então, já prevenimos. As autoridades de saúde pública montaram um bloqueio à doença com a pulverização e ações educativas junto à população para combater os mosquitos. Não deixo o quintal meu sujo. Eu gosto de quintal meu limpinho, não gosto de sujeira, já para evitar. Agentes sanitários também estão indo de casa em casa na zona rural. Tudo para prevenir é bom. Serão mais de 1000 visitas até terminar o trabalho.
A Diretoria Regional de Saúde vai intensificar a campanha em outros 5 municípios. Para isso, já disponibilizou 30 mil doses da vacina contra a febre amarela. De acordo com o responsável pela regional, este ano já foram notificadas 18 mortes no centro-oeste do estado por causa da doença. Recentemente, em Sacramento, foram encontrados 5 macacos mortos. Aqui em Limeira do Oeste não foi registrado nenhum caso de febre amarela, só de dengue em maio. O que gerou esse alerta foi um macaco que morreu nesta propriedade. A sitiante conta que o animal apareceu de manhã no paiol. Ela tentou pegá-lo e foi mordida. O macaco morreu no mesmo dia à noite. Dona Terezinha tinha tomado a vacina contra a febre amarela em 98. Mesmo assim, procurou o posto de saúde. A enfermeira mandou o animal para um laboratório. A diretoria regional confirmou que ele estava com a doença. Foi bom que vacinou todo mundo, evitou de talvez ficar outras pessoas doentes, né? Previsão de chuva para esta tarde no Triângulo Mineiro, mas a tarde deve ser ainda mais quente. Veja como deve ficar o tempo hoje. Céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo e Sul. Nublado a parcialmente nublado no leste e nordeste. Nas outras regiões, parcialmente nublado. No Triângulo e Alto Paranaíba, a temperatura deve chegar aos 34 graus. Mais quente no noroeste do estado, 36 graus. Em instantes, anunciado o concurso público para preenchimento de vagas na Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil. E ainda, quando começa a construção da penitenciária de Uberlândia? A resposta com o secretário municipal de Segurança Pública. Uma pessoa morreu num acidente hoje cedo na BR-153, perto de Araporã. De acordo com a Polícia Rodoviária, o acidente foi entre uma caminhonete que saiu de Tumbiara com destino a Araporã e um caminhão que vinha de Rio Verde. O motorista da caminhonete, de 77 anos, morreu na hora. Uma novela que parecia não ter fim. No final de agosto, numa das sessões mais longas da Câmara de Uberlândia, finalmente foi aprovado o projeto que autoriza o município a doar uma área perto da Cachoeira de Sucupira para a construção de uma colônia penal. Os recursos, quase 3 milhões de reais, estão disponíveis na Secretaria Estadual de Justiça. Agora, quando começa o processo de licitação para estas obras? O que realmente está faltando? A gente conversa agora com o secretário municipal de Segurança Pública, Gilberto Serra. Bem, secretário, finalmente foi aprovado no fim de agosto. Já foi sancionado pelo prefeito o projeto? Lógico, eu gostaria até de aproveitar a oportunidade de dizer da nossa preocupação à época em que se discutia o problema, da necessidade da agilidade de se votar isso na Câmara. Porque é um processo administrativo que é demorado. São cerca de 10 documentos que precisam ser providenciados depois da aprovação do projeto. Se você se lembra, foi uma quinta-feira, dia 30 de agosto, que foi aprovado na Câmara. Como foi dito aí, uma longa discussão. Dia 31 foi feriado, aniversário da cidade. 1 e 2, sábado e domingo. No dia 3 nós já estávamos telefonando para a Câmara e realmente a Câmara foi ágil e na terça-feira, dia 4, já estava chegando à Prefeitura o projeto aprovado. O prefeito teria 15 dias para sancioná-lo, sancionou 2 dias depois, dia 6 de setembro. Em seguida nós tivemos um feriado 7, outra sexta-feira, um sábado e um domingo. A planta da unificação do terreno e da distribuição nos lotes que foram doados, tanto para o Estado, para a construção da penitenciária, como para a APAC, só puderam ir para o cartório no dia 11, terça-feira. Dia 10 ficou pronta a planta, que já estava sendo trabalhada paralelamente, coisas que não poderiam ser antecipadas antes da votação. Só depois da votação. E recebemos ontem de volta do cartório. Essa documentação já não poderia estar preparada? Não poderia estar preparada porque poderia não ter sido votado, poderia não ter sido aprovado. Nós iríamos perder tempo, não é? Certo? Poderia haver modificações na própria Câmara. Então, só depois de votado é que poderiam ser tomadas essas providências. E realmente, dia 11 foi para o cartório e ontem nós já recebemos de volta. Aliás, eu quero até dizer da agilidade do cartório, entre 11 e 24 de preparar essa documentação, que tem que ser consultadas escrituras antigas para fazer a unificação do terreno e depois o desdobramento nas diferentes áreas.
Bom, então a documentação agora já está toda ok? E hoje está seguindo para Belo Horizonte via SEDEX. Então está dentro do prazo previsto. Exatamente. Eu, inclusive, já fiz um contato com a Secretaria de Justiça. A licitação deve ocorrer, eu acredito, a curto prazo, talvez no início de outubro. Até porque a própria Secretaria também tem urgência, tem pressa. Exatamente. Na construção da e nós tivemos outros percalços, por exemplo. Um dos documentos necessários, que é a certidão de quitação com o INSS, o pessoal do INSS estava em greve. Só conseguimos com autorização do Procurador da República, que determinou ao gerente do INSS aqui que fornecesse esse documento. Senão nós ainda estaremos correndo atrás dele. Agora, o senhor acha então que a licitação deve ser feita no começo do próximo mês? E quando definitivamente essas obras devem começar? O senhor tem uma ideia? Aí vai depender da finalização dessa licitação, que está a cargo da Secretaria de Justiça. Agora, eu ainda devo ir a Belo Horizonte, depois que essa documentação chegar lá, porque vai ser feito um termo de doação. Então nós temos que assinar esse termo lá com o Procurador do Estado, e depois ele virá para registro aqui no cartório. E aí nós encaminharemos para o Ministério da Justiça. Agora, mas já está tudo acertado no Ministério da Justiça, o projeto da penitenciária já está aprovado, só está dependendo dessa documentação final do terreno. Que já vai ser encaminhada hoje. Agora, a expectativa inicial era que essa obra mesmo já começasse no fim do ano. O senhor está otimista? O senhor acha que vai dar tempo, que será possível? Embora seja de responsabilidade da Secretaria de Estado de Justiça? Eu espero que não haja problemas em licitação. A licitação é sempre uma caixinha de surpresas, mas espero que não haja. Tá certo. Okay, então, muito obrigada, secretário de Segurança Pública, pela participação na NGTV. Eu que agradeço a oportunidade. E termina hoje em todo o Brasil a Semana Nacional de Trânsito, uma campanha de conscientização de motoristas e pedestres para diminuir o número de acidentes. No Alto Paranaíba, a notícia é boa. Policiais acreditam que o trânsito vai melhorar depois dessa campanha. Nós vamos ao vivo a Patos com o repórter Wellington Alves. Já tem um balanço aí no Alto Paranaíba, Wellington? Olha, Charles, foram 128 operações, tanto no Alto Paranaíba como no Noroeste Mineiros, 5.521 veículos fiscalizados, 192 retidos e 112 notificados ou multados. Major, o número é alto, estava dentro do que vocês esperavam? Wellington, esse número ele traduz a realidade, né? As pessoas elas tendem a se conscientizar. A Polícia Rodoviária, a pretensão nossa é que nós não tivéssemos nenhum veículo retido e nenhuma notificação. Isso iria traduzir a consciência, a conscientização e a educação do condutor de veículo para o trânsito. Então o ideal é que a gente não tivesse nenhuma notificação e nenhum veículo retido. Mas já que nós tivemos, nós consideramos que esse número ele não corresponde à realidade, ele é um número bem irrisório. Foram 4 acidentes, 4 vítimas com ferimentos e nenhuma vítima fatal. O ano passado foi assim também? Não, o ano passado nós tivemos um índice de acidentes um pouco maior. O que nós gostamos muito nesse período foi a inexistência de vítima fatal, né? Ou seja, mais uma vez a vida foi preservada, né? Mais uma vez a consciência do condutor, a educação do condutor, ela traduziu aí na inexistência de vítimas fatais no trânsito, no Alto Paranaíba e no Noroeste Mineiro. O senhor fez mais de 55 palestras. Essas pessoas, os estudantes, como é que era a receptividade deles quando se falava em trânsito, em direção defensiva? Nós procuramos enfocar muito que é o bem maior da pessoa que está em jogo, né? É a vida da pessoa que está aí nas rodovias. Então é o seguinte, as pessoas ficaram bastante satisfeitas, nós entendemos que isso aí foi uma semente que foi plantada, ela vai germinar e isso aí tende a expandir. A Semana Nacional do Trânsito ela está encerrando hoje, de acordo com o CONTRAN, mas nós vamos trabalhar durante essa semana algumas palestras que nós temos e vamos dar continuidade a esse trabalho aqui na nossa região. Nós entendemos o seguinte, a Semana Nacional do Trânsito, o trânsito ele não pode estar restrito somente à questão da Semana Nacional do Trânsito. Eu acho que é o ano inteiro, né? Nós estamos com o trânsito aí, que às vezes é um trânsito que mata, fala-se muito nisso, mas eu acho que nós temos que traduzir isso aí em conscientização e educação do condutor de veículo. Na avaliação do senhor, só a presença da polícia na rodovia ajuda? Aqui a gente pode notar um exemplo, não está passando o carro agora, nós estamos aqui na Marabá, mas a presença da viatura aqui diminuiu a velocidade, porque geralmente as pessoas não passam na velocidade que passam aqui hoje durante a presença do senhor aqui. Infelizmente é o seguinte, as pessoas vendo a viatura aqui, elas tendem a diminuir a velocidade, é uma conscientização quase que forçada. Mas o trabalho tem que ser o contrário, as pessoas têm que ter essa consciência por livre e espontânea vontade, sem a presença da Polícia Militar, né? Porque é a questão da vida, a vida que está em jogo.
E o carro é uma arma que infelizmente mata, né? O carro é uma arma que mata e nós temos que estar conscientes que é a nossa vida que está em perigo. Nessa campanha vocês procuraram trabalhar mais em cima do álcool. O senhor encontrou durante essas operações motoristas embriagados? Houve número alto, número reduzido? Não, na nossa região nós não tivemos nenhuma ocorrência de motoristas embriagados, né? Acho que essa difusão aí nos órgãos de imprensa sobre o tema, eu acho que surtiu um efeito muito bom, né? Então nós não tivemos nenhuma ocorrência de pessoas embriagadas. Infelizmente nós tivemos 4 acidentes aí, né, com vítimas de ferimentos e não tivemos nenhuma vítima fatal. Mas esses acidentes não foram motivados pelo uso do álcool. Isso é importante. Ok, Major, obrigado pela sua participação. Portanto, Charlie, a operação da Polícia Militar Rodoviária Estadual aqui no Alto Paranaíba e Noroeste vai continuar e não termina hoje como deveria, ok? Volto com vocês, Uberlândia. Ok, Wellington, obrigado. O governo do estado vai abrir concurso para o preenchimento de cerca de 2.500 vagas na Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil. A corporação com maior número de vagas é a Polícia Militar. Em breve, o edital do concurso será publicado. As inscrições vão de 8 a 31 de outubro. O valor é de R$ 17,00 e pode ser pago nas agências do Banco do Brasil, Bradesco, Mercantil e Itaú. Ainda não se sabe o número de vagas para Uberlândia e região. Outras informações pela internet. Anote o site www.pmmg.mg.gov.br, repetindo, www.pmmg.mg.gov.br. Daqui a pouco, lixo, entulho e poeira, moradores do Itamaraty, em Patos de Minas, mostram a realidade do bairro. O secretário de Serviços Públicos explica o que a prefeitura vai fazer. Em Patos de Minas, moradores do bairro Itamaraty querem que a prefeitura tome providências quanto ao excesso de lixo e entulho. A reclamação também é quanto à poeira. A rua Sebastião Borges de Oliveira, no bairro Itamaraty, não tem saída. No local, muitos entulhos e lixo. É todo mundo aqui da vizinhança, né? Aqui perto, alguém está construindo aí que joga lixo aí. Eu podia dar uma limpada aqui para nós, né? Porque ver o que eles podem fazer, né? Os moradores reclamam que por causa da sujeira aparecem muitos bichos e não são apenas baratas e ratos. Este jardineiro mostra o escorpião que encontrou dentro do banheiro. Escorpião, cascavel, aqui na rua direto aparece, sabe? E não é o primeiro não, muitos aqui, direto aparece nas paredes, no lugar de lavar roupa, nos tanques, rato, sabe? Tudo aparece aqui de bicho. Quem mora no local também está insatisfeito com a poeira. A rua que fica abaixo não é asfaltada. Chega o final de semana, tá tudo empoeirado e o mato também, porque o mato tá mais baixo que vocês veem, mas é porque a gente mesmo, morador, limpamos aqui. Esta reportagem foi feita ontem à tarde. Hoje de manhã, o secretário de Serviços Públicos, Júlio César Castro, esteve no local e nossa reportagem esteve com ele. O que a prefeitura pode fazer é o que nós estamos fazendo, vir no local e aproveitar a audiência de vocês para pedir colaboração dos moradores. Porque muitas vezes o morador do início da rua vem e joga o entulho aqui no final e não vê que está prejudicando o vizinho mais próximo. Com esse entulho é local para criação de insetos, esse negócio que vai atacar as casas. Então aqui não justifica, porque nós temos aqui em Patos 3 empresas de telecaçamba, além dos carroceiros. Eles podem contactar e o pessoal já tem um local certo para julgar. As caçambas jogam no lixão e os carroceiros têm os depósitos deles colocarem. Então não justifica o morador pegar em tudo da casa dele e vir cá julgar no final da rua. Porque aqui onde nós estamos é a estrada que dá acesso às fazendas do Limoeiro. Então aqui vai ser futuramente, uma ampliação do loteamento da construtora Brasilva, isso aqui vai virar uma rua. Mas hoje ainda é uma estrada. Eles estão usando as margens da estrada para colocar entulho. Igual aqui na saída dos 30 paus também, a antiga saída do Presidente Olegário, também eles têm colocado muito entulho lá. Então é o pessoal dessa região da cidade aqui que está fazendo isso. Então nós aproveitamos, reiteramos o pedido que não faça. Chame as caçambas, chame a carroça para julgar esse entulho. E o lixo, existe a coleta regular aqui no bairro, 3 vezes na semana o caminhão vem cá, que aguarde o lixo dentro de casa, acomode ele dentro de casa e coloca nos horários certos para o caminhão retirar. O secretário disse ainda que a prefeitura não tem obrigação de retirar o entulho do local. Afirmou que o trabalho terá que ser feito pelos próprios moradores.
Estão abertas as inscrições para o vestibular da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, em Belo Horizonte. A escola forma administradores públicos. São 40 vagas. O curso é de graça e oferece bolsa de um salário mínimo. Quando se formar, daqui a 4 anos, o aluno será admitido no quadro do Estado com salário de R$1.000. A inscrição custa R$ 85,00 e pode ser feita pelos Correios. Em instantes, foi só o inverno acabar para aumentar o movimento nas academias de ginástica de Uberlândia. É a contagem regressiva para o verão. Mas antes de começar a suar, acompanhe as dicas de um especialista para você ter bons resultados. Entre no www.megaminas.com e mantenha-se conectado às informações da sua região em tempo real. Megaminas.com. De UAI, a gente entende. Sobe o preço da arroba do boi em Uberlândia. Confira agora os principais indicadores agropecuários da região. A arroba do boi gordo está sendo vendida a R$ 43,00 com 30 dias de prazo. Algodão em caroço, R$ 9,00. Saca de 60 quilos de café, R$ 110,00. Saca de milho, R$ 10,50 para pagamento à vista e R$ 10,80 a prazo. Saca de feijão tipo 1 extra novo, entre R$ 57 e R$ 58,00. Saca da soja, R$ 27,00. Há poucos meses da chegada do verão, aumenta o movimento nas academias de ginástica de Uberlândia. Muita gente corre contra o tempo para chegar à estação do calor com o corpo em forma. Depois de um ano parada, a professora Deise voltou à rotina de exercícios. Há 3 semanas começou a fazer ginástica localizada. Deixou de lado o comodismo. Ela faz parte de uma estatística comum nesta época do ano, quando as academias registram um aumento de 30% de alunos. E boa parte com o mesmo objetivo, estar em forma para o verão. E é aí que está o perigo. Se você exagerar, por exemplo, você pode machucar seu joelho, articulações e assim por diante. Risco que Deise não quer correr de jeito nenhum. A minha preocupação agora era porque eu queria fazer um esforço físico novamente, né? Voltar a fazer uma atividade física, mas respeitando sempre o meu limite. Não adianta eu pegar pesado logo de cara, porque aí eu não vou dar conta, né? Independentemente da estação, Fabiana conseguiu emagrecer 10 quilos, juntando atividade física e alimentação. E dá um conselho. É muita ginástica, né? Disciplina, não extravasar os seus limites no exercício físico e uma alimentação adequada, né? Tem que fechar a boca um pouquinho, evitar calorias e é isso aí. E foi devagar que Janaína perdeu 6 quilos. Nada de exageros e muita disciplina em um ano. Você tem que gradativamente conseguir fazer os exercícios, assim, para você ir melhorando o seu corpo devagar. Porque se você for tentar fazer exercício em um mês para conseguir um corpo melhor, você não consegue. Tanto a estudante Janaína quanto a advogada Fabiana aprenderam a respeitar os próprios limites e agora vem o resultado, gordurinhas a menos e mais massa muscular. Mas nem todo mundo age dessa maneira e é justamente aí que pode haver riscos. A gente conversa agora com o médico ortopedista Abelardo Pena. Bem, muitas pessoas é sempre assim, né? Já começa a primavera, já quer correr, malhar, fazer tudo que não fez no inverno para poder abusar um pouco das roupinhas mais leves no verão. Quais são os riscos reais? Realmente nessa época agora, quando começa a elevação da temperatura, a busca pelas academias aumenta bastante, né? Todo mundo quer ter uma melhora da qualidade do corpo, da qualidade muscular, para estar usando as roupas mais que deixam o corpo mais à mostra. Agora, isso deve ser feito com bastante cuidado, por quê? Porque uma avaliação médica prévia, ela vai evitar, como a própria na reportagem passou, você ter algum tipo de problema. Por exemplo, um calçado que você usar que não seja adequado para você fazer uma própria caminhada ou uma corrida, ele pode provocar um problema no joelho, no quadril, no tornozelo, problemas musculares, dores nas pernas e talvez até com isso a pessoa venha abandonar a atividade física, pensando que aquilo está provocando dores nele e não está lhe dando o resultado satisfatório que ela esperava ter. Agora, doutora Abelardo, nós sabemos que nem todas as academias de ginástica contam com um médico, com uma pessoa capacitada, habilitada para fazer essa primeira avaliação no paciente. Isso é um risco muito grande. Realmente, o primeiro ponto que eu citei anteriormente é uma avaliação médica, uma orientação com relação a calçados,
com relação a qual a roupa adequada para você estar praticando, qual a aptidão que a pessoa poderia ter, essa pessoa, para determinado esporte. E o segundo ponto, que é extremamente importante que você citou, é o acompanhamento de um professor de educação física. Ele é o único habilitado a estar orientando esse aluno a fazer uma musculação, por exemplo. Vamos tomar aqui a musculação como exemplo, né? Essa pessoa que faz a atividade física dentro da academia, ela pode facilmente se machucar em um aparelho. É muito fácil se machucar. Agora, depois que a pessoa faz tudo isso, procura um médico, procura uma academia realmente que seja conceituada e que ela confie nessa academia e no instrutor até mesmo. Agora, a pessoa às vezes quer diminuir o tempo de malhação ou quer ficar em forma mais rápido ainda e quer abusar um pouquinho, ou seja, quer ir um pouco além do limite. Essa pessoa tem que ter consciência também do que está fazendo, né? Você deve respeitar o organismo. É lógico que você não faz academia, não faz atividade física há um ano, não vai ser uma semana que você vai recuperar o que você não fez. Agora, outra preocupação, doutora Belarda, é com relação aos adolescentes, às vezes até mesmo pré-adolescentes. Existe uma idade, uma idade mínima para se submeter à musculação, por exemplo? Porque a gente vê os meninos, eles já querem ficar fortinhos desde cedo, apresentar um corpo melhor, até mesmo nessa fase de autoafirmação, que é a adolescência, de uma necessidade mesmo de mostrar um corpo melhor. É perigoso isso? Sem dúvida. A idade ideal da musculação são 15 anos, né? Você começar a praticar com 15 anos. Mas, volto a repetir, com o acompanhamento do professor de educação física, você possa evitar, porque a pessoa mais jovem tem mais suscetibilidade a estar lesando as articulações. Então, a partir dos 15 anos, você já pode começar. Isso é gradativo, isso é um ganho a cada mês, a cada ano que você vai fazendo atividade. Não adianta você querer pensar que vai ganhar uma musculatura num prazo de 1, 2 ou 3 meses. Aí vem os outros recursos que esses próprios adolescentes estão lançando mão, que são medicações para estar ganhando essa massa muscular com um tempo mais rápido. Mas isso é ilusório, porque você passa, depois que não usa mais essa medicação, essa musculatura ela murcha, você perde muito rápido. O efeito é até pior, né? É até pior e você fica desiludido. Tá certo, então. Muito obrigada, doutora Belarda. Muito obrigado. E veja, depois do intervalo, um dos maiores violonistas do Brasil se apresenta esta noite em Uberlândia. Agora são 12 horas e 41 minutos. Ele é um dos violinistas brasileiros de maior projeção no cenário internacional. É presença obrigatória nos mais importantes festivais. Venceu concursos na Espanha e nos Estados Unidos. Participa de turnês pelo mundo afora. E hoje está em Uberlândia, ao lado do repórter Kelson Venâncio. Você, Kelson? Bom, Charles, boa tarde. Hoje nós estamos aqui no nosso estúdio para conversar um pouquinho com o Fábio Zanon, que é um dos principais, um dos 3 melhores do mundo e que vai estar apresentando hoje à noite aqui no Teatro Rondon Pacheco, um espetáculo aí, espetáculo clássico. Nós vamos conversar um pouquinho para saber como que é esse espetáculo. Fábio, primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Como é que é esse espetáculo que a população de Uberlândia vai poder acompanhar hoje às 8h30 da noite? Bom, a gente sempre procura dar um retrato fiel do instrumento, tudo que o instrumento pode fazer. Então, na primeira parte tem um repertório tradicional, música barroca, e na segunda eu vou tocar autores brasileiros, Villa-Lobos, Mignone e Ronaldo Miranda. Então tem um pouco de tudo, para agradar todos. Dá para agradar todo mundo. Gregos, mineiros, troianos, todo mundo. Tá certo. Agora o Fábio, como a gente já disse, está entre os 3 melhores do mundo, já ganhou vários concursos. Fala pra gente um pouco da sua carreira. Começou a tocar desde cedo e já passou por vários concursos, festivais do mundo todo. Como é que é? Conta um pouquinho pra gente do Fábio Zanon. Olha, quem toca música clássica sabe, é um pouco como ginástica olímpica. Você tem que começar muito cedo, gastar muitas horas no melhor período da tua vida aprendendo teu instrumento para você chegar à idade adulta dominando o teu métier. Então, enfim, depois que eu já estava tocando, meu primeiro concerto foi aos 16 anos, daí eu fui fazer uma pós-graduação na Inglaterra, eu tenho morado lá já há 11 anos. E de lá eu mantenho uma carreira. Em 96 eu ganhei 2 concursos muito importantes. A partir daí eu comecei a tocar realmente no mundo todo e é bom que agora eu estou conseguindo tocar um pouco mais no Brasil também. Agora você toca tanto em conjunto com outras pessoas, como é o caso da orquestra lá de Londres, e também sozinho. Como é que é isso, tocar com algumas pessoas, alguns companheiros e tocar sozinho? Qual que é a diferença e o que você mais gosta? 90% do tempo eu toco sozinho. Por um lado, você fazer turnê sozinho pode parecer um pouco solitário, mas pelo menos você tem bastante tempo para pensar, né? Bom isso também. Agora, você tocar com uma orquestra, tocar em música de câmara, tem a grande vantagem de
de você ter a colaboração artística, né? Uma coisa que é como você fazer um monólogo no teatro, a outra é você trabalhar numa produção com o diretor, com outros atores. Então é exatamente a mesma relação. Agora, para quem está em casa hoje, o espetáculo vai ser só com o Fábio Zanon. E a gente vai saber um pouquinho como é que vai ser esse espetáculo. Vamos tocar uma música só para as pessoas poderem saber o que vai acontecer hoje lá no teatro. Só para dar o detalhe, então, às 8h30 no Teatro Rondon Pacheco. Vamos lá então, tocar uma música, a primeira de algumas que a gente vai tocar. É incrível como é que é o movimento dos dedos para chegar até onde você chegou. Muita gente está vendo agora que é pessoas que gostam de música e pessoas que gostam de violão, principalmente. Pessoas que querem aprender violão, que estão